Por séculos, a Irlanda sempre foi um dos países mais pobres da Europa. Mas então algo aconteceu e a economia irlandesa explodiu. E hoje a Irlanda é uma das nações mais ricas do mundo. Mais rica do que países como Suíça, Catar ou Kuwait. Segundo todas as contas, a Irlanda está indo muito bem. Mas nem todos na Irlanda parecem concordar com isso. Na verdade, hoje 70% dos jovens estão considerando deixar o país e principalmente por causa da situação econômica. Mas como isso é possível? Por que os cidadãos de um dos países mais ricos estariam tão infelizes com a economia? Bem, nem tudo sobre o sucesso econômico da Irlanda é como parece. Hoje vamos ver como essa contradição funciona na realidade. Antes quero te convidar para se inscrever no canal e acionar o sino de notificações para você não perder nossos vídeos novos. Beleza? Bem-vindos ao canal Mundo Curioso. Aqui você fica sabendo de curiosidades sobre países mundo afora e conhece o mundo sem sair de casa. Só lembrando que aqui estamos falando da República da Irlanda, que é um país independente e que faz parte da União Europeia, e não da Irlanda do Norte que faz parte do Reino Unido. Ok? A realidade sobre o sucesso econômico da Irlanda começa a desmoronar rapidamente. Este é o lado sombrio do milagre econômico irlandês. Para entender, primeiro vamos a um pouco de contexto sobre como o país chegou até aqui. Basicamente, durante a maior parte de sua história, a Irlanda tinha exatamente a reputação oposta à que tem hoje. Tanto quando fazia parte do Reino Unido, quanto depois de se tornar independente. A Irlanda era um país pobre com uma economia predominantemente agrícola e subdesenvolvida e dependente do comércio com o Reino Unido, e com uma forte tradição de pessoas tentando escapar da pobreza deixando o país. O que também não ajudava a economia. E as coisas não melhoravam muito com o tempo. No final dos anos 1980, a Irlanda ainda era um dos países da Europa Ocidental mais pobres. Mas então finalmente encontrou seu segredo. Como membro da União Europeia, um bloco de países compartilhando um único mercado, onde como empresa, você pode vender para todos os países membros, mas só precisa pagar impostos em um deles. E a Irlanda fez uma aposta de que, com este livre comércio, tinha a sua chance de transformar sua economia. A ideia então era baixar muito os impostos no país para atrair todas as empresas estrangeiras que vinham fazer negócios na União Europeia. Essa ideia tinha todas as chances de dar certo principalmente porque os impostos são bem altos na maioria dos países europeus. Com baixos impostos, as empresas teriam interesse de ter sua residência oficial na Irlanda. E isso permitiria que o país coletasse uma pequena parte de seus lucros europeus. Para fazer isso, a Irlanda introduziu uma combinação de baixos impostos e subsídios econômicos. E logo após, a aposta deste modelo de impostos começou a dar certo. Grandes empresas dos Estados Unidos como Dell, Microsoft e outras começaram a escolher a Irlanda como sua residência oficial europeia. Não porque seria um mercado importante, mas porque economizavam muito dinheiro em impostos. E os impostos que a Irlanda conseguia arrecadar iniciaram um boom que a economia irlandesa nunca tinha visto antes. Nas décadas de 1990 e 2000, a Irlanda crescia tão rápido quanto economias como Singapura ou Coreia do Sul, e assim ficou conhecida como o Tigre Celta. Em 2008, a Irlanda foi duramente atingida pela crise econômica global, e a resposta irlandesa para reduzir os efeitos da crise foi redobrar a estratégia de baixar os impostos para as grandes empresas. Então, os baixos impostos que já tinha no país tornaram-se quase que impostos zero, e a Irlanda basicamente se tornou um paraíso fiscal global. Não era mais apenas uma ilha europeia. As condições no país eram tão boas para as grandes corporações, que muitas empresas dos Estados Unidos começaram a tributar todos os seus lucros globais na Irlanda, onde pagavam praticamente nada de impostos, e a Irlanda ainda conseguia uma pequena fatia de um bolo gigantesco. E assim emergiu da crise de 2008 como um fênix celta, crescendo mais rápido do que nunca e superando virtualmente todos. Ao contrário da maior parte de sua história, a população da Irlanda agora estava crescendo, pois as pessoas não saíam mais do país, mas em vez disso, muitos trabalhadores bem pagos estavam chegando para trabalhar nas grandes empresas de tecnologia, e a Irlanda desfrutava de sua reputação como o novo Vale do Silício europeu e um milagre econômico. Mas aqui vem o paradoxo. Se estava indo tão bem, por que tantas pessoas hoje querem sair do país? Bem, toda a história de sucesso irlandesa parece incrível superficialmente, mas olhando mais de perto, começa a se desfazer rapidamente. Então, aqui está o que está acontecendo de verdade.
No ano passado, uma pesquisa mostrou que 7 em cada 10 irlandeses entre 18 e 24 anos estão considerando deixar permanentemente o país porque não estão satisfeitos com a qualidade de vida. Um grande motivo é que, há alguns anos, a Irlanda vem lidando com uma crise habitacional notoriamente ruim. A situação irlandesa no quesito habitação é realmente muito grave. Isto porque a Irlanda tem uma combinação particularmente ruim de políticas governamentais, que tornam muito difícil para os empreendimentos construírem qualquer tipo de habitação urbana densa, ao mesmo tempo que tornam muito fácil para grupo com interesse contrário impedi-la de ser construída. Como resultado, a Irlanda tem uma escassez crítica de moradias, o que naturalmente significa que a moradia é completamente ou parcialmente inacessível para a maioria das pessoas. Para se ter uma ideia do quão grave é esta crise habitacional, há um ano, apenas 851 propriedades para alugar estavam listadas em todo o país, de 5,1 milhões de pessoas, resultando em cenas bizarras como esta, com longas filas com centenas de pessoas na rua em Dublin tentando ver um apartamento disponível para alugar. Filas como estas são bem comuns não só em Dublin, como em várias cidades da Irlanda. Mas apesar do fato de que a crise habitacional vem ocorrendo há vários anos, e depois de inúmeras promessas e protestos, o governo não conseguiu realmente fazer nada a respeito. Mas a habitação é apenas um exemplo de um problema mais amplo. E todos os problemas mostram que a Irlanda é, de muitas maneiras, um país surpreendentemente mal administrado que está falhando em construir infraestrutura básica e gerenciar serviços públicos essenciais. Por anos, a Irlanda tem lutado para construir estradas e infraestrutura energética. E seu sistema nacional de saúde também está em uma crise perpétua, pois está constantemente superlotado, subfinanciado e seus médicos estão fugindo para outros países de língua inglesa. Agora, é claro que a Irlanda não é o único país com esses problemas. Mas acontece que há um contraste muito grande entre o recorde econômico da Irlanda, com uma reputação econômica brilhante, para uma realidade de falta de condições básicas para o povo viver. Então, como é que a Irlanda tem um desempenho econômico tão fantástico nos índices econômicos, mas a realidade parece não corresponder a isso? Bem, a explicação para esse paradoxo é que a Irlanda pode não ser realmente tão rica assim, e o suposto milagre econômico irlandês não seja de fato real. Então, vamos explicar. Obviamente, a Irlanda tem um PIB per capita extremamente alto, que é de longe o indicador mais usado para medir como um país está indo economicamente. E olhando apenas para esse número, realmente parece que a economia irlandesa está muito à frente de todos os outros países da Europa. Mas se olharmos para diferentes estatísticas, as coisas começam a parecer bastante estranhas. Por exemplo, a Irlanda tem um salário médio bastante alto, mas não é nem de longe tão alto quanto deveria ser considerando seu PIB. O salário médio irlandês é menor do que na maioria dos países escandinavos e semelhante ao salário médio em países como Holanda, Bélgica ou Áustria, que tem o PIB per capita quase a metade do da Irlanda. E outras estatísticas mostram uma tendência semelhante. A renda disponível dos domicílios, que basicamente mede quanto dinheiro as pessoas realmente têm à disposição, coloca a Irlanda no 17º lugar abaixo da média da União Europeia. Em outras palavras, há uma grande lacuna entre os dados mostrados, e o quão rico a Irlanda é, e quão ricas as pessoas realmente são. Mas por que isso acontece? Bem, de acordo com uma teoria amplamente reconhecida por muitos economistas, mas furiosamente contestada pelo governo irlandês, a Irlanda está longe de ser tão rica quanto parece no papel e as estatísticas do PIB irlandês estão maciçamente infladas. A tal ponto que elas na verdade não refletem a realidade. E isso porque o PIB da Irlanda é impulsionado principalmente por corporações globais, que moveram os seus lucros para a Irlanda. Mas que não são lucros feitos na Irlanda por empresas irlandesas. São lucros retirados do país, sem nunca realmente entrar na economia irlandesa. Lembra que falamos que o governo irlandês reduziu tanto os impostos no passado, e que isso incentivou grandes corporações a contabilizar os seus lucros na Irlanda para pagar pouco imposto? Pois é, isso hoje está gerando a chamada economia do duende. Uma economia onde o PIB do país é falso. Não diz absolutamente nada sobre o quão rico o país realmente é ou não é. E na realidade, a Irlanda dificilmente poderia ser chamada de um país rico. Em vez disso, o resultado do modelo econômico particular da Irlanda poderia ser chamado de um conto de duas Irlandas, uma rica, que só existe nas estatísticas econômicas, e uma pobre. A da realidade do povo que não consegue nem alugar uma casa para viver. A maioria das pessoas de classe média na Irlanda não trabalha como desenvolvedor de software para o Google.
Essas empresas empregam apenas uma pequena fração da força de trabalho irlandesa e, em vez disso, elas dependem de trabalhadores altamente qualificados que vieram para a Irlanda de outros países. Esses trabalhadores altamente bem pagos ajudaram a inflar os preços no país. Mas a maioria dos irlandeses trabalha na economia doméstica do país, que não tem nada a ver com as grandes empresas de tecnologia e ganham salários muito mais baixos. Mas enquanto a Irlanda rica chama a atenção, a ilha pobre, que está em grande parte fora de vista, é o que realmente retrata a realidade diária da maioria das pessoas. E os índices econômicos também escondem muitas falhas na economia irlandesa que seriam imediatamente visíveis e preocupantes. A Irlanda, por exemplo, tem uma das maiores dívidas nacionais do mundo. Mas como a dívida nacional geralmente é relatada em relação ao PIB de um país, e como a Irlanda tem um PIB falso insanamente alto, isso passa despercebido. Então, na superfície, parece que a ilha está sendo muito bem administrada. Mas deixando o PIB de lado, é possível ver que não está mesmo. O economista Aaron Levinstein uma vez disse que as estatísticas são como biquínis. O que elas revelam é sugestivo, mas o que eles escondem é vital. E por enquanto, até agora a Irlanda conseguiu esconder a verdadeira natureza de seu suposto milagre econômico. Isso pode não durar muito mais tempo. A luta contra os paraísos fiscais está aumentando e seus dias de arrecadar impostos de gigantes estrangeiros podem estar chegando ao fim em breve. E se isso acontecer, a realidade será revelada. E o que virá a seguir não será nada bom. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, tchau tchau.